o seu canal de conteúdo de engenharia biomédica na internet. Estamos aqui presentes, mais uma vez, para um outro webinar. Esse webinar vai ser apresentado pela Leandra Batista, que é professora da FRJ e docente do programa de pós-graduação em biotecnologia do Inmetro. Eu gostaria de informar que esse vídeo vai ser gravado, esse webinar vai ser gravado, então aqueles que não gostariam de ter a sua imagem vinculada a esse webinar, por favor, saia da sala. Aqueles que não se importem com isso, simplesmente permaneçam, inclusive os que estão entrando, e assim vamos iniciar o webinar. A Leandra vai fazer uma apresentação. Fique à vontade, Leandra, para se apresentar e fazer a apresentação a partir desse momento. E eu agradeceria que todos mantivessem a seguinte conduta: fones desligados, vídeos desligados, para não comprometer a banda de transmissão. Esse vídeo, como falei, vai ser gravado, depois vai ser disponibilizado no canal da SBEB no YouTube. Então, todo o conteúdo apresentado e todas as discussões realizadas vão ser devidamente apresentadas. O que eu peço para vocês é que usem o chat para fazer as perguntas, que depois eu, oportunamente, vou transmitir para a Leandra, para que as responda. Quem quiser fazer perguntas usando voz, também será permitido, claro, mas desde que no momento oportuno, tá? Eu peço que vocês aguardem o timing dessa apresentação para que isso seja feito. Leandra, muito obrigado, minha colega do programa de pós-graduação em biotecnologia do Inmetro, e além de ser professor da UFRJ, obrigado pela sua disponibilidade, por oferecer esse seu tempo para a SBEB, Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. Sim, esqueci de me apresentar. Eu sou Rodrigo Costa Félix, presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. Eu tenho a tendência de não me apresentar e deixando mais importante quem realmente é importante, que é quem vai fazer esse seminário. Então, Leandra, obrigado mais uma vez. Se apresente, por favor, apresente seu tema e vamos lá. Ok. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, aproveitando, né, esse tempo de pandemia, para dar um seminário que provavelmente será mais acessível a todos, né, por conta da facilidade de não haver deslocamento. Então, eu acho que a gente está evoluindo nesse sentido, e eu espero que essas iniciativas, mesmo após a pandemia, né, continuem. Tem sido bastante importante, né, acho que para todo mundo tem aproveitado esse tempo para aprender bastante. Eu vou deixar para fazer uma apresentação mais formal, agora compartilhando a minha tela, já com o seminário. Todo mundo consegue ver a tela? Tá certinho? Sim, eu consigo ver, imagino que todos também. Ok. Então, como o Rodrigo comentou, eu sou professora da FRJ, na verdade, de um campus novo, né, em Xerém, agora campus Duque de Caxias, e esse campus eu considero ele como bem especial, primeiro por conta da interiorização, né, para a Baixada Fluminense, mas também pela oportunidade, então, de ter uma íntima colaboração com o Inmetro, né, e aí dentro dessa colaboração eu tenho atuado, então, como docente do programa de pós-graduação em biotecnologia. Minha apresentação consiste de alguns conceitos e alguns resultados do grupo também, então eu coloco aqui os colaboradores, né, que têm atuado junto conosco no desenvolvimento dessa pesquisa. Eu sempre gosto de começar a apresentação, né, por ser um campus novo, localizando, então, geograficamente, o nosso campus. Então, o nosso campus, ele está na Baixada Fluminense, próxima à região serrana do Rio de Janeiro. Como eu comentei, é um campus novo, com colaboração com o Inmetro, uma colaboração técnico-científica que envolve tanto a nossa graduação, como os programas de pós-graduação, tanto do Inmetro quanto da UFRJ. E essa, então, tem algumas imagens aqui lá das nossas instalações de laboratório.
Esse é o nosso grupo de pesquisa. Quem tiver interesse pode acessar o site depois. Aqui eu coloquei as principais linhas. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre uma linha específica, né, que é o cultivo 3D, tá? Com foco de aplicação para a pandemia do Covid-19, na verdade, como modelo de infecção, né, para diversos vírus. E, assim como a gente está aqui hoje, né, remotamente, online, o nosso grupo tem também se encontrado semanalmente para discutir alguns artigos científicos, alguns seminários, também de maneira remota. Normalmente eu começo as apresentações, os seminários, com as bases, né, científicas da engenharia de tecidos. Esse eu resolvi começar um pouco diferente. Eu trouxe aqui um editorial super recente, deve ter 2 semanas no máximo de publicação. Foi publicado na Tissue Engineer, que é a revista, digamos assim, clássica da engenharia de tecidos, a primeira revista, primeiro journal de comunicação científica para essa área. Ele, inclusive, é um journal associado à Sociedade Internacional de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa. E nesse editorial, o autor traz justamente o papel da engenharia de tecidos, não só para essa pandemia que a gente está enfrentando, do Covid-19, mas também para outras epidemias que a gente já enfrentou e algumas que a gente ainda enfrenta, né? A engenharia de tecidos, então, como o nome diz, ela tem o papel de gerar tecidos em laboratório. Então, é uma área científica essencialmente multidisciplinar. Hoje, as áreas científicas são multidisciplinares de uma maneira geral, mas a engenharia de tecidos, ela tem essa coisa especial de já ter nascido de colaborações de diversas áreas, e ela pode contribuir através de 3 áreas principais de atuação. Então, aqui o autor destaca os modelos in vitro, sistemas para deliveries de drogas, e aí, é claro, aqui a nanotecnologia tem um papel essencial, assim como para plataformas de desenvolvimento de vacinas, ok? Hoje, né, devido à especialidade do nosso grupo de pesquisa, a gente vai, então, focar na questão dos modelos in vitro. Qual seria a grande vantagem desses modelos in vitro? Os modelos in vitro da engenharia de tecidos são essencialmente 3D, em 3 dimensões. Eu vou explicar um pouco melhor isso no próximo slide. Então, isso já traz uma vantagem significativa, justamente porque traz uma melhor caracterização e entendimento dessa interação patógeno-célula hospedeira. Okay? Imaginem quando o patógeno está infectando a célula, o tecido, ele encontra um ambiente tridimensional com diversos componentes, né? É diferente se eu tiver a minha cultura 2D em monocamada e coloco ali a minha infecção, a minha partícula viral. Então, apesar de ser um modelo eficiente em termos de infecção, não é um modelo que reproduz o que está acontecendo no nosso tecido, no nosso corpo. Destaco aqui o modelo hoje ainda mais utilizado, que é a monocamada 2D de células Vero. As células Vero, quem trabalha nessa área está bastante habituado. É uma célula bem interessante, uma linhagem, justamente porque ela infecta facilmente. Não sei se com todos os vírus, mas com a maioria, com certeza, tá? É usada para, inclusive, amplificar essas partículas virais in vitro, para que o pesquisador consiga trabalhar com esse material depois. Porém, ela peca, então, ela carece, né? Ela tem ali uma limitação de reprodução fiel daquele tecido. Esses modelos in vitro, além de oferecerem essa melhor caracterização dessa infecção, eles também têm uma ferramenta, podem servir como uma ferramenta poderosa para uma área que a gente chama de triagem de alto rendimento, de potenciais terapias, né, mais conhecida como high throughput screening.
Então, eu posso ali testar diversas drogas de maneira eficiente, ok? E quais seriam os pré-requisitos? É claro, se eu quero entender essa infecção viral de maneira mais efetiva do que eu tenho, por exemplo, com uma linhagem de origem animal, eu vou procurar trabalhar sempre com células de origem humana. No caso do COVID, especificamente, o ideal é que se estabeleça cocultivos dessas células de linhagens de células pulmonares, pois já foi relatado em alguns artigos que esse vírus ele infecta subpopulações ali do epitélio pulmonar. A presença de arcabouços 3D que imitam essa matriz extracelular, essa arquitetura do tecido, é muito bem-vindo, né? Isso que aproxima, então, o modelo do que acontece em vivo. E uma coisa interessante que eu aprendi, né, nesse artigo é que você também tem uma certa interação das partículas virais com as moléculas de matriz extracelular. Então, o autor destaca essa característica, então o ideal é que você inocule esse vírus depois que você já tem o seu construído tridimensional. Dito isso, a gente percebe, então, o quanto o cultivo 3D, ele pode preencher uma lacuna que hoje falta na ciência, e eu falo não só da infecção viral, mas de uma maneira geral. Então, a gente tem, de um lado, o cultivo em monocamada, e do outro lado, o modelo animal. Vamos pensar no desenvolvimento de um novo fármaco. Normalmente, isso é testado na monocamada, funcionando, né, feito uma triagem, funcionando, a gente passa, o pesquisador passa para o modelo animal. A maioria desses fármacos acabam não funcionando no modelo animal, e hoje isso é muito discutido, justamente porque você tem modelos que deixam de reproduzir fielmente o que você tem no seu tecido em vivo. Então, hoje a gente acompanha na literatura científica, e até um movimento dos fornecedores também, né, de supplies dessa área de cultivo celular, uma necessidade de migrar para esses modelos de cultivo 3D, ok? Além disso, no Brasil, né, a gente passou por leis recentes, onde se é estimulado a redução do uso de animais, até por motivos éticos. A área de cosméticos, por exemplo, a partir desse ano, ficou proibida no Brasil de testar novos produtos cosméticos e animais, então isso puxa também uma necessidade de desenvolvimento nessa área. Hoje, eu vou mostrar um pouco para vocês, a gente tem modelos super complexos que podem, com certeza, representar uma alternativa ao uso desses animais. A área cosméticos aboliu esse uso, não sei se provavelmente isso não vai acontecer a abolição, né, nas demais áreas, mas a ideia é buscar essa redução. E a engenharia de tecidos? Então, a engenharia de tecidos é uma abordagem que a gente chama hoje, né, de scaffold-based, baseada em arcabouços, scaffold, arcabouços em português. Ela nasceu dessa maneira, justamente porque a ideia, o estado da arte é ainda, em certa parte, utilizar esse scaffold, tá? Normalmente de origem sintética, de polímeros, para representar essa matriz extracelular, então esse componente tridimensional do tecido, né? O que faz o nosso tecido ser tridimensional é justamente esse arranjo de matriz extracelular. E qual era a premissa? A premissa era relativamente simples, você pegaria, então, um arcabouço que mimetizasse essa matriz, para compor um tecido, estaria faltando o componente de células, então, poderia-se utilizar diversos tipos celulares, você faria a junção disso no laboratório e teria, então, um mimetismo de um tecido. É claro que conforme essa tecnologia foi sendo desenvolvida, né, ela é super recente, mas já apresenta um avanço muito significativo, foi se percebendo a necessidade de aprimorar esse estado da arte. Um aprimoramento que eu destaco é que quando ela foi concebida, se pensava no uso de células maduras, diferenciadas, né, e hoje se usa muito as células tronco.
justamente por essa capacidade mais eficiente de gerar novos tecidos. A tradicional é a scaffold base, ela continua sendo utilizada para determinadas aplicações, principalmente da medicina regenerativa. A presença do arcabouço, ela ainda é desejável, né, ela ainda é esperada, porém, surge na última década, talvez nos últimos 5 anos, uma nova abordagem que a gente chama agora de scaffold free, tá? A gente vai engenheirar o tecido, vai ter componente celular, componente de matriz extracelular, só que agora eu não utilizo mais os arcabouços sintéticos. Aqui são 2 imagens do grupo, né? Uma imagem aqui da minha tese, na época que a gente usava ainda arcabouço, célula mesenquimal de tecido adiposo, semeada em arcabouço, e agora uma imagem mais recente da célula mesenquimal em sistema de esferoide. Notem que a própria morfologia celular, ela é bem distinta, e com isso a gente tem funções distintas também. Qual é a grande vantagem dessas metodologias scaffold free? É o que a literatura foi percebendo, que eu consigo, quando eu inicio esse cultivo a partir de células indiferenciadas, células-tronco, eu consigo estimular essas células e elas vão formando, então, novos tecidos, dependendo do meu estímulo, tá? Uma outra vantagem é que elas próprias, pela arquitetura do cultivo, elas começam a sintetizar essas moléculas de matriz extracelular, então eu tenho uma matriz celular agora que a gente chama de self, não é mais uma matriz extracelular de origem sintética. O uso dessas metodologias scaffold free, e eu começo a destacar os esferoides, nessa primeira parte da apresentação, tem se mostrado bem promissora, existe já diversos relatos na literatura de melhora da função celular, né, então aqui esse artigo de revisão destaca isso. Eu posso produzir esses esferoides em larga escala, eu vou mostrar para vocês como a gente tem feito lá no Laboratório de Bioengenharia Tecidual do Inmetro. Eu posso pré-condicionar esses microtecidos agora que eu engenheirei para diversos fenótipos e, dependendo da minha aplicação, então, aqui principalmente no caso da medicina regenerativa, talvez ainda haja necessidade de eu utilizar um arcabouço. Ou eu posso continuar com metodologias que ainda são scaffold free, e eu incluo o bioprint aqui, nessas metodologias. Mas como é que se dá essa formação, né? Então, eu falei para vocês que otimiza as funções celulares, eu tenho ali uma matriz celular que é produzida pelas próprias células. Então, essa formação desse tecido se dá de maneira muito similar que a gente encontra a formação do tecido, dos nossos tecidos lá no período embrionário. Então, as células, primeiro, elas estão dispersas, elas começam a se autorreconhecer através de moléculas de adesão, célula a célula, e esse autorreconhecimento leva ao grupamento, né, de diferentes subpopulações. Posteriormente, essas subpopulações vão estimulando de maneira adesiva ou de maneira parácrina outras subpopulações a se tornarem cada vez mais diferenciadas. Então, é uma automontagem que a gente chama de espontânea, é uma diferenciação ainda que a gente também chama de espontânea, né? Porque a própria célula dá essa resposta, apesar dela estar sendo estimulada, obviamente, por fatores ali no meio de cultivo. Existe, então, essa foi uma teoria, né, que eu mostrei para vocês, essa teoria de automontagem, ela tem sido refinada, tem sido melhor estudada, então não é só uma questão de moléculas de adesão, né, tipos, é uma questão de densidade dessas moléculas, a densidade dessas moléculas faz com que eu tenha tensionamento de citoesqueleto de maneira diferenciada também, tensionamento da célula, e a própria produção de matriz extracelular também contribui para a formação desses microambientes, né? Então, os meus alunos de graduação sabem, de pós, eu sempre falo muito, toco muito nessa tecla de microambiente. Justamente o que é o microambiente? É o conjunto de moléculas de matriz e de células que estão ali presentes.
Dentro do mesmo tecido, eu posso ter diversos, tá? E esses cultivos scaffold free, eles conseguem, até certo ponto, reproduzir esses diversos microambientes. Então, isso é um ganho muito grande. No nosso caso, a gente trabalha com mesenquimal de origem humana, de lipoaspirado. Essas mesenquimais, elas têm um potencial de diferenciação, mais restrito, obviamente, quando eu comparo com uma célula embrionária, mas ela consegue gerar certos tipos celulares in vitro. E a partir desse cultivo, então, e de estímulos exógenos, eu consigo, então, reproduzir diversas etapas de diferenciação e maturação. Eu ganho com isso. Se eu penso numa engenharia de tecidos, né, propriamente dita, como modelo de estudo ou para transplante, para medicina, eu ganho porque agora eu tenho um fenótipo maduro, desejado, mas eu ganho também em conhecimento, porque conforme essas células vão diferenciando, eu posso analisar biomarcadores, vou mostrar um exemplo do grupo para vocês, assim como eu posso usar esse cultivo para modelagem de doenças, né? Eu posso isolar células de um paciente que apresenta uma determinada patologia e reproduzir isso in vitro. Existem diversas técnicas disponíveis hoje para eu fazer esse tipo de cultivo. Esse cultivo, na verdade, ele não é recente, esse tipo de cultivo, ele já tem relatos deles na década de 40 por embriologistas, tá? Mas é claro que as tecnologias hoje são muito mais avançadas e com isso eu tenho um poder de resposta muito maior, né? Muito fiel. No caso, a gente trabalha com essa última metodologia, então a gente tem trabalhado já há alguns anos com essa metodologia. Também sempre falo, vai depender muito, qual é a melhor metodologia? É claro que tem umas mais avançadas, tecnologicamente falando, mas depende muito, isso está muito atrelado à questão de finalidade, né? Qual é a sua pergunta científica? O que você espera a partir daquele cultivo que vai te levar, então, a essa escolha. No nosso caso, então, a gente usa o hidrogel de agarose micromoldado. Então, a gente tem tido os bons resultados, né? Porque essa metodologia permite uma reprodutibilidade, tem permitido a gente cultivar essas células por vários meses, né? Então, é um cultivo a longo prazo, então isso pode dar respostas mais eficientes, e ela é permissiva à automação. Então, aqui eu tenho um videozinho rapidinho, vou passar para vocês, aonde a gente adaptou uma plataforma de pipetagem para esse tipo, então, de semeadura de células, tá? Isso, né, dentro lá da luz que a gente tem lá no Inmetro, a questão, a preocupação com reprodutibilidade dos protocolos. Vou passar tudo para não perder muito tempo. Aqui é um outro vídeo, então, de como essas células, elas decantam nesses moldes e depois elas começam a interagir, né, então, o aumento dessa interação célula a célula leva a essa diminuição de tamanho desse construído, né? Isso é justamente porque as células, elas estão, então, se organizando, como eu mostrei em esquemas anteriores, e essa organização, ela é crucial para que essas células aqui consigam agora responder aos estímulos. Então, o grupo trabalha com as células mesenquimais, então quem tiver mais interesse tem esse editorial recente, publicado também, que fala um pouco sobre a biologia dessas células e as oportunidades, né, de aplicação a partir dessas células. Então, lá no laboratório, a gente tem engenheirado esses 3 tipos de tecido: cartilagem, tecido adiposo e o osso.
Também, através, né, dos anos de experiência que a gente tem trabalhado com essa metodologia, a gente já tem um conjunto de análises já setados. Então, é possível você trabalhar com esse esferoide e fazer diversas análises a partir deles para ter a sua resposta. E é possível também coletar esse sobrenadante e dosar certas moléculas de maneira direta, né? Então, eu quero saber se algum determinado fator de crescimento está sendo produzido, ou de maneira indireta, através de ferramentas ômicas. Eu consigo varrer, por exemplo, através de secretoma, todas as proteínas que aquele esferoide está secretando. O nosso protocolo ele é reprodutível, então eu consigo atingir sempre o mesmo diâmetro e a mesma forma, de acordo com a quantidade de células que eu plaqueio, né, que eu semeio. Isso parece que é crucial, mas não é, dependendo da metodologia, isso não é alcançado. E uma questão interessante é que a gente, então, pela interação com o Inmetro, eu tive um aluno de doutorado, né, servidor da casa, onde ele, no doutorado, conseguiu, então, estabelecer uma análise com rastreabilidade, então, metrológica. E a gente tem agora já um conjunto de dados onde a gente prevê a questão da biomecânica desses esferoides e se esses esferoides, eles funcionaram ou não. Vou mostrar alguns exemplos de artigos recentes do grupo. Esse artigo é bem interessante porque a gente mostra uma engenharia de cartilagem, mas uma cartilagem que não está se transformando para osso. Posso explicar depois nas perguntas em maiores detalhes, mas isso é um gargalo na literatura científica. E interessante também porque, em colaboração com a Universidade de Lyon, a gente coletou esse secretoma dessas células, o sobrenadante, o meio de cultivo, e analisou por proteômica, né? Então, por isso o secretoma, porque é o secretado. E a gente, com isso, atestou, então, que o nosso modelo experimental, né, o que a gente estava estimulando, era o mais eficiente, tinha maior quantidade de proteínas direcionadas para essa via de formação de cartilagem, e nos deu também algumas dicas de biomarcadores que estão sendo agora melhor investigados. Um outro modelo é o modelo de osso. Confesso que a gente é bem crítico, né? Então, a gente não chegou ainda no fenótipo de osso maduro que a gente deseja. Então, esse primeiro trabalho foi publicado mostrando o que a gente chamou de engenharia de cartilagem hipertrófica, que é aquela cartilagem que está quase virando osso, mas ainda não virou osso, tá? E a gente tem trabalhado, então, agora em cima dessa metodologia para que se consiga um osso maduro. E na verdade, esses construídos, não vou mostrar aqui hoje, né, que aqui o foco é o in vitro, mas esses construídos já têm sido utilizados em ensaios pré-clínicos para regeneração de osso, mostrando alguns resultados interessantes. Por último, era o mais óbvio, né, mas na verdade foi o que a gente começou a fazer por último, é a engenharia do próprio tecido adiposo. E essa engenharia de tecido adiposo, ela pode ter aplicações na medicina regenerativa, mas o mais apelativo mesmo são para modelos, né? Modelos in vitro, onde eu preciso estudar mecanismos de lipólise, enfim, mecanismos de ganho, né, de gordura. A gente demorou mais um pouquinho para engenheirar esse tecido, porque, na verdade, para esse tecido, a gente está engenheirando a partir de células também mesenquimais de tecido adiposo, mais isoladas de diferentes regiões desse tecido adiposo. Então, ele é um estudo inovador nesse aspecto. Bom, essa era a primeira parte que eu queria apresentar para vocês. Então, mostrei para vocês como é que se dá, né, essa engenharia scaffold-free. A segunda parte da apresentação, a ideia é mostrar, então, os organoides, tá? Então, já seria cultivos scaffold-free um pouco mais complexos, e mostrar também exemplos já de uso desses organoides para alguns tipos de vírus, como modelo de infecção viral.
Leandra, perfeito. Só confirmar, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Maravilha. Então, vamos lá. Temos aqui já três intervenções, na verdade? Uhum. Duas. E além das minhas próprias, né? Tá bom. E por questão de respeito aos nossos audientes, nossos participantes, e só para te informar, você está nos top 3 desses webinars da SBEB. Já tem, agora são 47, mas chegou a 50 participantes, o que significa que é um sucesso total, né? Graças, possivelmente, à sua atividade de influencer no LinkedIn e outras plataformas. Eu fiquei curioso isso, né? Então, Leandro, vamos lá. Eu vou primeiro passar. Deixa eu agora. Peraí. Porque assim, algumas perguntas foram feitas, eu vou ler para você, tá? A pergunta fica mais fácil. E você responde, por favor. A Thaís Yasmine Cavalcante agradeceu muito pela explicação e gostaria de saber se você considera que células de linhagem neuronal cultivada em 3D têm um bom potencial para estudo de neurogênese, quando estimuladas com fatores neuronais externos. Tá. Então, Thaís, vai depender que tipo de linhagem é essa. Se for uma linhagem já com um fenótipo mais diferenciado, a resposta é sempre mais limitada, tá? Então, o ideal é que esses cultivos, eles comecem sempre a partir de células mais indiferenciadas. Não precisa ser de uma célula pluripotente, embrionária, iPS. Não tem essa necessidade, mas que seja uma célula progenitora, porque quando você tem, né, o cultivo a partir dessa célula mais indiferenciada, a resposta dessa célula é muito mais eficiente em termos de transcrição gênica, síntese de matriz extracelular. Então, o ideal é que você faça a partir de uma célula um pouco mais progenitora. Mas, para você ter neurogênese, né? Agora, se sua pergunta eu quero, de repente, testar um fármaco, ver se ele, avaliar se ele é neurotóxico, aí você pode começar de uma célula um pouco mais diferenciada, sem problema nenhum. Você vai ter uma resposta bem interessante, tá bom? A Thaís já agradeceu a resposta, né? Pelo que eu percebo ali. Uhum. E em seguida, a Jennifer perguntou se bom, foi durante a sua apresentação, Leandro, portanto, pode ser que você não sei exatamente qual foi o momento da pergunta, mas o que ela perguntou é se esses esferoides são cultivados em suspensão. Tá. Não, no nosso caso, não. Existe o cultivo por suspensão, o mais comum é o Spiniflex, né? É bem utilizado até hoje. Até vou mostrar para vocês agora um pouco disso na segunda parte da apresentação. Mas o que eu utilizo eles são moldes de agarose que a gente cultiva no própria placa de cultivo, né, de célula. Então, no nosso caso, não. Perfeito. Leandra, antes de eu fazer a minha pergunta, a gente acabou de agradecer novamente, professora, eu gostaria de fazer uma referente, que é o fato da Rossana Bassani, que é um membro, né, não existe membro, mas um membro da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica de muito tempo, está aqui presente nessa live, e então eu agradeço muito, Rosana, a sua presença, e fico feliz que a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica esteja participando dessa live, que, na verdade, tem a ver com biotecnologia. É um complemento, na verdade, são áreas co-irmãs, áreas complementares, e é mais natural que, haja vista o tema desse webinar, seja mais natural que pessoas da engenharia biomédica, de biotecnologia, estejam presentes, mas fico feliz com a Rosana aqui presente. Obrigado.
pela presença. E eu faço agora uma pergunta, assim, não foi combinada a pergunta, mas é óbvio que você já começou a responder no começo da sua apresentação. Uhum. As atividades de biotecnologia dentro do Inmetro, em particular, obviamente, aqui você está trabalhando, né, com geração de produção de tecido em 3D, né, em impressão 3D. Você acha que isso é muito mais facilitado, muito indiferente, o fato de estar acontecendo dentro ou em conjunto com o Inmetro? A metrologia, em que ponto, até que ponto pesa a metrologia dentro dessas atividades que você está desenvolvendo como pesquisador? Tá. Boa pergunta, né? Porque eu acho que é muito importante, o Inmetro está atuando nessa área também, então, nosso laboratório, a gente está dentro da diretoria de biologia, mas nosso laboratório é o laboratório de bioengenharia tecidual, e o grande diferencial, eu falo isso em alguns seminários, né, que eu apresento, é justamente essa preocupação com o controle de qualidade. Então, o nosso grupo, ele já nasceu, recente, mas ele já nasceu com essa preocupação, muito norteada, né, pelo professor Grangeiro, aonde a gente tem não só essa questão metrológica de análise, mas também essa preocupação de trabalhar com células de qualidade. Então, essas células, elas são monitoradas para contaminantes biológicos, elas são monitoradas em termos de identidade celular, então acontece muito em cultura, principalmente em linhagens, você está trabalhando com aquela célula, ter uma contaminação com outro tipo celular e aquilo não ser mais a sua célula, já aconteceu isso, relatos até no próprio ATCC, né, que é o banco de células mais importante, né, nesse aspecto mundial. A gente tem uma parceria com o Banco de Células do Rio de Janeiro também, então isso também é importante, o Banco de Células está ali apoiando. E para a parte de metrologia, o que eu percebo de diferente, o que eu venho aprendendo, eu não sou especialista em metrologia, para mim ainda é uma caixa preta, confesso, mas até orientar o aluno, né, que eu comentei, o Anderson, foi um desafio para mim, né, a gente se acertar ali na mesma linguagem, mas é crucial, porque na maioria das vezes os cientistas, a gente, eu me incluo nessa, claro, a gente mede coisas, né, a gente está o tempo todo medindo, fazendo medidas, mas aquele equipamento ele não está calibrado corretamente, você não desafia aquela medida, pô, será que eu estou medindo de maneira correta? Você não usa um controle para aquela sua análise, e isso, no final, você acaba tendo resultados que não são reprodutíveis, né? O que é isso, né? Na prática, é você ter ali faz um experimento num momento, e aí, no outro momento, você tem uma resposta completamente diferente. E aí as pessoas falam, naquele dia eu não estava inspirada para fazer meu experimento, deu algum problema. Pode ser também, mas assim, provavelmente é porque você ainda não tem um protocolo que a gente chama de reprodutível, justamente porque você não tem esse todo entorno funcionando, né, da maneira adequada. Então, eu acho importante nesse aspecto, sim. É crucial. Tem sido, né, crucial. Respondi, Rodrigo? Só um minutinho, porque o vídeo demora 2 cliques a mais do que o áudio. Mas, assim, sim, respondeu completamente. E antes de você partir para o segundo bloco, né, da sua apresentação, eu gostaria de passar mais uma pergunta que foi feita pela Júlia Nascimento, e ela pergunta, quais as dificuldades que vocês estão tendo para diferenciar a cartilagem para osso? Bom, essa é complexa, né? Não sei se eu vou conseguir responder rápido aqui. Ela pode me mandar e-mail depois, se for o caso, não tem problema nenhum. Mas eu indiquei uma referência, então você pode procurar um artigo que saiu agora do grupo, agora início de 2020. Então, naquele artigo, a gente explora bastante, né, essa sua pergunta.
Mas tentando resumir, a grande dificuldade é você tem o depósito de cálcio extracelular, ok, a maioria das pessoas ficam satisfeitas com isso, na verdade, é legal, eu tenho cálcio, tenho osso, mas quem é especialista em osso, né, quem tem o mínimo de conhecimento de histologia, sabe que não adianta ter só o depósito de cálcio extracelular, então, na verdade, você precisa ali de um complexo de hidroxiapatita ali formado, um complexo cristalino. A gente analisou esse construído por microscopia eletrônica de transmissão, buscando, né, essas estruturas, e a gente ainda não conseguiu esse tipo de estrutura, tá? Então, por isso que a gente entende que a gente ainda não tem esse osso maduro, ok? Eu imagino que sim, respondeu apropriadamente, inclusive com a oferta, obviamente, de contato posterior, né? Uhum. Então, Leandra, eu acho que você pode agora começar a sua segunda parte da apresentação. Tá bom. E eu vou manter aqui, lutando em paralelo. Eu acho que as pessoas perceberam, os nossos ouvintes perceberam que todas as perguntas vão ser transmitidas, portanto, vão se entusiasmar ainda mais para fazer perguntas. Ok, ótimo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, então nessa segunda parte, como eu comentei, a gente vai falar ainda do cultivo scaffold free, porém um cultivo um pouco mais complexo, né? Que são Leandra, só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Eu vou pedir que todos que não estejam apresentando, no caso só a Leandra, que cortem o seu vídeo para não ficar em primeira pessoa. E também cortem o áudio para que não interrompa a apresentação da Leandra. Obrigado, Leandra. Pode continuar, por favor. Então, a gente passa, né, nessa segunda parte da apresentação, a falar dos organoides. Os organoides, eles são uma ferramenta um pouco mais recente do que os esferoides, né? Apesar de ter relatos de organoides na literatura datando da década de 80, 90, não são esses organoides que a gente conhece hoje. Então, o que a gente conhece de organoide hoje é que essa estrutura tridimensional, ela precisa começar a partir de uma população de célula-tronco, que é um pouco a explicação que eu dei, né, para uma pergunta, porque por que precisa a partir da célula-tronco? Justamente porque eu quero formar um tecido in vitro no laboratório, tá? Então, se eu uso uma célula diferenciada, eu não vou ter esse tipo de resposta. Eles são descritos, então, sendo formados a partir de células pluripotentes, mas não são essas isoladas do blastocisto, do embrião. É a forma mais moderna, né, digamos assim, de se ter essa célula no laboratório, que é a célula induzida à pluripotência, a iPS, descrita inicialmente pelo Yanamaki em 2006, ou por célula-tronco adulta, que são células que são tronco, que se autorrenovam, geram novas células, mas elas não são plásticas, né? Elas só geram um número limitado de tipos celulares. Os organoides mais conhecidos, mais bem descritos na literatura, são os de cérebro, de fígado, intestino e rim, ok? Aqui é o exemplo de organoide de intestino. Então, para o intestino não se começa, o protocolo original não é a partir de uma célula pluripotente, é a partir de uma população de célula-tronco adulta, positiva para esse marcador. Então, o primeiro autor que descreveu isso, o Hans Clever, ele isola essa população de tecido, né, humano, dissetado em laboratório, e ele gera essa cultura, então, de organoide a partir dela. Aqui tem duas imagens de contraste de fase. A célula, aqui é o tecido isolado, né, para a gente ter uma ideia de um explante de tecido, da morfologia, e aqui o organoide, mostrando o quão similar elas são. E o interessante também é que a célula-tronco, então, né, que vai gerando os outros tipos celulares, elas têm o mesmo microambiente, elas têm a mesma localização, tá vendo? Então, isso é importante em termos de fisiologia
daquele tecido que foi formado em laboratório. Um outro exemplo também muito conhecido é da Lancaster, então, ela é referência na área de mini-brains para esses organoides. Eu sempre conto isso, fui num congresso ano passado muito feliz, a minha escolha de ir nesse congresso, porque esses pesquisadores, né, nessa área estavam ali reunidos, foi até um simpósio, um congresso bem pequeno. Eu lembro que a piada do congresso foi: ai, que bom a gente estar aqui falando para vocês, né, que atuam na área, então vocês sabem a diferença de esferoide para organoide, porque isso é uma confusão hoje na literatura científica, as pessoas às vezes chamam de organoide, você vai ver, é um esferoide, tá? Isso, claro, eu não vou conseguir explicar com detalhes isso para vocês aqui hoje, mas já fica ciente disso. Aqui, esse protocolo, estou mostrando o passo a passo agora de um protocolo, ela liberou isso num artigo relativamente recente. E para vocês notarem, na verdade, não é para descrever cada etapa do protocolo, mas para vocês notarem a complexidade desse protocolo. Então, para você ter um cultivo que vai começar a aparecer com um mini brain, você leva 21 dias, tá? Então, existem algumas etapas ali de transferência, de meio de cultivo, de local de indução desse cultivo tridimensional, para que no final, então, você chegue nessa estrutura onde a gente consegue perceber o mimetismo de certas regiões do cérebro. Tá? Então, são protocolos extensos, usam muitos fatores de crescimento, começam no caso de IPS, que já não tem um rendimento, né, tão bom assim, também é um protocolo demorado. Então, para vocês terem uma ideia que realmente hoje o custo desse protocolo ainda é muito alto. Aqui fazendo um spoiler de um artigo que a gente submeteu, tá? Essa é uma chamada de uma revista de bioengenharia para justamente mostrar como a engenharia de tecidos pode atender a essa demanda, né, da pandemia, do Covid. A tabela lá está um pouco mais complexa, mas em algum momento a gente explica justamente essas diferenças entre esses dois cultivos. É claro que, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. A principal vantagem do organoide é porque realmente você consegue mimetizar os microambientes teciduais, né? Então, isso é um pouco mais restrito quando eu penso em esferoide. Porém, são protocolos de altos custos, de alta variabilidade, então, cada etapinha daquela, você não tem uma eficiência de 100% dos seus cultivos tridimensionais que estão, de fato, respondendo à diferenciação. E hoje, esses cultivos não são apropriados ainda para técnicas de alto rendimento. Então, eu não consigo fazer esses cultivos serem escaláveis, né, serem em larga escala. Aqui também um timeline que a gente preparou para o artigo, então mostra em números a quantidade de artigos que usam o esferoide ou o organoide para rastreio de drogas, tá? Então, o esferoide, ele ganha nesse aspecto, justamente por serem metodologias que podem ser escaláveis, desculpa. E o organoide não ganhava, né, porque era uma tecnologia início de 2000 não muito conhecida, mas depois que ela foi conhecida, ela é mais utilizada para modelos de infecção viral do que o esferoide, justamente porque é um tecido mais complexo, né, onde eu consigo ter essa compartimentalização e essa resposta de interação do patógeno com a célula muito mais otimizada. Exemplos agora de modelos de infecção, então, esse ainda é incipiente na literatura, mas já tem alguns artigos interessantes publicados nesse aspecto. Esse artigo foi para modelo de infecção de malária, nem foi para vírus, né? Mas é interessante porque ele faz, então, esferoides de fígado e ele infecta esses esferoides em momentos diferentes, após essa formação e ainda com as células em suspensão, e com isso ele tem, então, respostas diferentes ali
daquela interação da célula com o patógeno. E ele utilizou justamente esse modelo para avaliar algum conjunto de drogas. Um artigo super recente que é interessante porque usa o organoide cerebral e se preocupa um pouco com essa questão do escalonamento, que eu falei para vocês, que ainda é uma limitação para esse tipo de cultivo. É esse artigo onde ele usa, então, o mini-brain para testar, né, para interagir com o vírus da Zika, tá? Então, ele tem toda essa parte de protocolo, né, 20 dias induzindo, ele reproduziu o protocolo da Lancaster e, em um determinado momento, ele transfere, então, esse cultivo tridimensional para essas placas, né, que ele diz que são pequenos bioreatores, então ele transfere cada organoide para cada parte desse bioreator, e aí ele, então, se dá o modelo de infecção, continua o estímulo e se dá o modelo de infecção dele. A grande vantagem dele, né, dele ter adaptado, ter transferido essas células, esse cultivo 3D para essas placas, é porque agora essas placas, elas conseguem, então, ele consegue colocar em dispositivos e ele consegue escalonar isso, tá? Justamente se preocupando com a parte de testes de drogas. Aqui um exemplo, e aí ele mostra também, não mostra muitas respostas da infecção por Zika, mas ele mostra alguns resultados preliminares, onde ele percebe de cara que o organoide dele infectado com Zika reduz até mesmo o tamanho, tá? Então, existe ali uma destruição, né, como ele mostra aqui também, dessas células infectadas por Zika. Esse, então, saiu agora, em maio de 2020, então é do grupo que eu comentei de organoide intestinal, do Hans Clever. Ele já tinha os organoides intestinais, a gente, né, já tem relatos clínicos que o vírus, ele também atinge a parte intestinal, então ele pegou o vírus SARS-CoV e infectou os organoides intestinais, tá? E foi analisar justamente essa interação vírus, né, tecido, da engenharia de tecidos, o receptor que está descrito, que é o principal, não é exclusivo, mas é o principal receptor de entrada desse vírus na célula. E aí ele mostra que quando ele, então, diferencia, né, quando ele dá esses estímulos de diferenciação para esse organoide dele, é mais eficiente a infecção, porque ele aumenta a quantidade desse receptor, inclusive. Uma das maneiras de se analisar essa infecção viral é por microscopia eletrônica, né? Então, esse vírus da Zika, desculpa, da Covid, o SARS-CoV-2, ele tem, acho que, em torno de 60, 70 nanômetros, então você só consegue visualizar mesmo por microscopia eletrônica, que no caso está representada a microscopia eletrônica de transmissão. Então, ele mostra essas partículas virais presentes no lúmen desse organoide, né? Esse organoide ele tem um lúmen, assim como todo epitélio, e mostra algumas células já, né, destruídas pelo vírus, e chega a mostrar também a liberação dessas partículas, depois da entrada do vírus, e esse vírus, essas partículas sendo processadas, então, no complexo de Golgi da célula. O grupo, o último exemplo que eu vou dar, então, o grupo que primeiro caracterizou o receptor de entrada, né, para o vírus da Covid-19, ele acabou de publicar esse artigo também, agora com organoides, tá? Onde ele mostra, ele usou como modelo de estudo para mostrar que o uso de anticorpos contra esse receptor bloqueia a entrada do vírus, tá? Então, ele mostrou isso a partir de 2 modelos de cultivo tridimensional, que foram os organoides vasculares e os organoides de rim, ok? Então, ele utilizando esse anticorpo, você bloqueia essa entrada. É claro que agora ele está visionando usar o organoide de pulmão. O organoide de pulmão não é uma técnica ainda muito bem sedimentada, né, descrita na literatura, mas hoje há uma corrida científica
para desenvolver o organoide de pulmão por conta, então, desse cenário da pandemia. Então, o próprio grupo diz que está desenvolvendo esse tipo de organoide, tá? E, assim, eu lembro, acho que esse artigo chegou até a sair na mídia, né, do tipo, temos cura já para o Covid, é um anticorpo. O artigo, se vocês forem ler o artigo, eu sugiro ler, ele é bem categórico no sentido da limitação do estudo, então, ele bloqueia a entrada do vírus, mas não quer dizer que, com isso, ele impeça a infecção, tá? Então, é diferente, né? Até porque vai fazer como? Vai fazer de maneira profilática, todo mundo vai tomar o anticorpo e ficar tomando sempre, né, para impedir que aquele vírus entre no corpo. Então, ainda não é um medicamento em si, né, mas é um início para que esse estudo avance. Fechando, então, as conclusões, o grande desafio, né, existe uma corrida científica hoje, por conta dessa pandemia, justamente porque esse vírus ele é altamente patogênico, tá? Já tiveram outras epidemias, né, com essa mesma família de vírus, os coronavírus, e mesmo assim a ciência ainda possui informações limitadas sobre essa patogênese e transmissão, e isso está sendo muito discutido, e aí eu volto lá no início da minha apresentação, e em parte isso se deve à falta desses modelos celulares in vitro, tá? Então, como eu falei, é muito comum o uso de monocamada, às vezes também com uma linhagem que não é a linhagem de células que esse vírus está infectando no corpo, e aí você não tem uma resposta eficiente até em termos de fármacos, tratamento. E foi o que eu coloquei aqui, destaquei, é aqui que entra, então, a contribuição da engenharia de tecidos, do cultivo 3D, justamente por essa melhor caracterização e entendimento dessa interface hospedeiro-patógeno. Isso vai levar a descobertas de novos mecanismos de entrada desse vírus, né, novas vias, que podem levar depois à elucidação de medicamentos. Além disso, esses cultivos 3D podem funcionar como uma plataforma, então, para a triagem de drogas de alto rendimento. Então, tem sido muito testado, né, drogas como a gente tem uma urgência, é claro, então está se testando muitas drogas que já estão no mercado, já são usadas para outras infecções. Até para esses testes de drogas, o cultivo 3D, ele é uma ferramenta mais promissora. Agradecer, então, né, por conta do trabalho que a gente tem desenvolvido lá no Inmetro, agradecer os pesquisadores do Inmetro que colaboram, muitos colaboram, né, mas os que colaboram mais diretamente conosco, então, o professor Grangeiro, o Leonardo e o Anderson, os alunos de doutorado, mestrado e de graduação. Mostrar para vocês, né, aproveitar essa oportunidade, mostrar que a gente também tem se dedicado à parte de divulgação científica. Meu primeiro pontapé nesse aspecto foi com o lançamento de um livro que eu produzi com uma aluna de mestrado, profissional de ensino de biologia, ela é professora de biologia de escolas, e a gente produziu esse livro, então, que conta um pouco, né, dessas células de tecido adiposo, o uso delas para a medicina generativa e engenharia de tecidos. Para a parte de engenharia de tecidos, impressão 3D, bioimpressão, a gente tem feito também algumas iniciativas através da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui no nosso campus, né, de Duque de Caxias, da UFRJ, onde a gente, em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação, que cedeu esses moldes para a gente, impressos 3D, os alunos conseguem, né, através de uma massinha ali, modelar o que seria, né, essa impressão, essa bioimpressão. Então, uma atividade lúdica, né, para ensinar, então, para mostrar para esses alunos a perspectiva, né, da ciência, como a ciência tem avançado nessa área. A gente tem promovido também workshops e cursos, tá? Os cursos têm acontecido com o apoio do Inmetro, do Banco de Células, e os workshops com diversos apoios.
o último workshop a gente conseguiu, inclusive, apoio da FAPERJ, tivemos convidados internacionais, tivemos também a presença da Anvisa, justamente para conseguir, então, né, mostrar como tem sido essa translação de conhecimento para a área mais terapêutica. Então, quem quiser acompanhar, né, essas possibilidades de cursos, workshops, o Rodrigo brincou comigo de influencer, mas eu tenho bastante a ferramenta do LinkedIn para divulgar, tá, essas iniciativas também. E agradecer também, claro, as agências de fomento que têm apoiado a gente até o momento, né, para o desenvolvimento dessa pesquisa, e apresentar no final para vocês, a gente, fruto, então, desse desenvolvimento tecnológico, a gente tem construído, então, uma startup voltada para essa área de cultivo 3D. Então, quem também quiser mais informações, está aqui disponibilizado os canais. Obrigada. Leandra, excelente apresentação, excelente palestra, né, o webinar, que é a palestra virtual, que é o nome técnico, né? Excelente, inclusive, esse finalzinho aí, eu não estava sabendo, não. Você está apoiando uma startup, é isso? Nessa linha? Na verdade, eu sou cofundadora. Muito bom saber. Já vai ser um outro webinar que a gente vai ter que fazer a respeito, né? Verdade. Essa é uma outra história. Né? Uma outra história de aprendizado. Então, aprendizado, realmente, a transposição do pesquisador, vamos dizer, clássico, né, que faz artigos e que promove alunos discentes para a categoria de mestres e doutores, é uma linha clássica, assim, vamos dizer, é o que normalmente acontece. Mas saber que você está incentivando, ou você é sócia dessa... Você é sócia dessa... Isso. Isso merece uma palestra complementar. Tá bom. Tá, complementar, não essa. É uma outra história mesmo. Ok, a gente vai falar sobre isso com certeza, até porque eu tenho vários interesses particulares também, porque eu sempre fui muito, assim, uma intenção muito grande desde o começo da minha carreira em empreendedorismos e coisas semelhantes. Mas, só para a gente seguir a linha aqui da nossa conversa, tem duas intervenções, talvez três, que são da Thaís. A Thaís pergunta o seguinte: professora, sobre o cultivo de células de linhagem neuronal, neurônios e astrócitos, mais células endoteliais em 3D, podem chamar essa condição de organoide? Boa pergunta. Acho que a Thaís está antenada, né? Ela está ali. Eu acho que ela está bem atenta ao seu tema aí de pesquisa. Que bom, ela captou ali a mensagem. Não basta você pegar um conjunto de células diferenciadas e montar ali um cocultivo, tá? Na verdade, para você ter um organoide, você tem que começar de uma célula-tronco, uma população de célula-tronco, estimular, fazer várias etapas de estímulo para que essa célula vá se diferenciando aos poucos. Isso na definição de organoide que a gente tem hoje, na literatura. Mas, se você pegar, por exemplo, alguns artigos de organoides tumorais, né, agora a gente está falando de tumor, os autores fazem essa montagem que você sugere. Então, eles pegam, às vezes, uma linhagem tumoral, colocam com uma célula, uma linhagem endotelial, enfim, e aí chama de organoide. Mas não é a definição, digamos assim, né, correta de como nasceu esse termo na literatura, tá? Para o tumor, pode ser que eles tenham respostas eficientes, mas para a diferenciação, com certeza, você não vai ter. Ok? Eu acho que sim, acho que a resposta foi bastante completa, né? Igor, deixa eu fazer bagunçar um pouquinho. É que eu vi que você falou da startup, né?
e eu vi que a Júlia Nascimento mandou uma mensagem, parabenizou. Fico feliz dela estar aqui. A Júlia é uma aluna nossa lá do campus de Caxias, e ela também tem uma startup, então ela está aí, uma startup aí de sucesso, né? A gente tem participado de várias rodadas aí de startups e acho que é uma grande promessa também. Então, aproveitar e parabenizar ela também. Tá bom? Beleza, porque a Júlia Nascimento, eu anotei aqui o comentário, quando na verdade não foi uma pergunta, foi apenas parabéns, professora Leandra, excelente trabalho, gostei bastante da apresentação. Isso foi o que ela comentou no nosso eu chat percebi aqui. que ela estava aqui. Isso, exatamente. Então, o Luiz Andrade comentou que simplesmente um trabalho sensacional, parabéns. A Thaís Cavalcante reforça que parabéns pela apresentação, muito esclarecedora. Muito boa palestra, comentou o Ricardo. E a Jennifer, ela faz um comentário complementar. Professora, parabéns pela apresentação. Aproveitando a pergunta da Thaís, um modelo pulmonar tridimensional para estudo da COVID-19, que não utiliza células-tronco, também pode ser chamado de organoide? Tá. Bom ponto. A gente, inclusive, está começando um projeto, né, de COVID também, com cultivo 3D, coordenado pelo professor Vanderlei de Souza. E a gente vai começar com um esferoide, então não, se você está fazendo um co-cultivo com algumas linhagens pulmonares, ou até com cultivo primário, né, de epitélio pulmonar, isso não pode ser chamado de organoide, isso vai ser um esferoide. Existem alguns desafios técnicos que a gente vai justamente desenvolver nesse projeto, mas não é um organoide, mas foi o que eu falei, tudo depende da sua pergunta. Então, no nosso caso, o foco é a experiência do grupo, né, do coordenador do projeto, é a parte de quimioterapia. Então, a ideia é o teste de drogas, de fármacos. Então, o esferoide para isso é sensacional. É sensacional também para você entender outros mecanismos de entrada, mas ele tem aquela limitação que eu mostrei para vocês da reprodução dos microambientes. Então, por exemplo, se minha pergunta é, será que o COVID, além de infectar a célula epitelial, aquela célula epitelial, ele infecta a célula progenitora, ou ele infecta algum outro tipo de subpopulação? Então, se for uma pergunta um pouco mais profunda, né, nesse aspecto, aí você vai precisar, com certeza, de um organoide. Eu ainda li já alguns artigos de organoide pulmonar, até por quando a gente estava por conta da redação do projeto, tá? Mas eu não posso ainda dar um parecer, assim, muito seguro, mas eu percebo que é um organoide um pouco mais difícil de ser montado, até pelo número de artigos reduzidos, né? Então, eu acho que a gente ainda não tem um organoide pulmonar, tá? Disponível hoje, né? Em artigos que eu falo. Eu vi um artigo interessante nesse aspecto. Então, Leandra, eu acho que das perguntas, se eventualmente tiver esquecido alguma pergunta que tenha sido feita, eu peço que seja reproduzido, mas tem uma ainda da Melissa Monteiro. Tá. A Melissa pergunta o seguinte: professora, excelente apresentação, muito clara. Agradecemos a exposição, gostaria de saber como é o cultivo 3D para estudo de medicamentos para células tumorais e se seria possível disponibilizar as referências citadas na apresentação. Tá. Posso disponibilizar, eu mando para o Rodrigo os DOI, né, as referências. Existe já muita coisa na literatura para a parte de tumor, tá? Então, esses esteroides, eles têm sido bastante utilizados para testes de tratamento de quimioterapia, e hoje, em alguns grupos de pesquisa, né, aí é um pouco mais reduzido, eles estão, inclusive, usando, né, fazendo esses esferoides, organoides de tumor, a partir de biópsias de paciente. Então,
o objetivo aí, no caso, é o que a gente chama hoje de medicina personalizada, que é ter esse banco de células desses pacientes, justamente para testar os quimioterápicos, coquetel, né, de quimioterapia in vitro, antes de fazer o tratamento no paciente, tá? Já que se sabe que, apesar de você ter já protocolos padrões, né, de tratamento para determinados tipos de câncer, você tem ali um componente de resposta individualizada, né, individual. Então, existe um movimento na literatura, a organização desses biobancos, tá? Para contribuir para essa área de medicina personalizada. Ok? Ainda não vi esse movimento aqui no Brasil, mas isso já acontece em alguns países fora do Brasil. Perfeito, Leandra. Tem mais um comentário aqui. A Jennifer Farias fala, se ela conseguiria... Bom, a Jennifer pergunta, mas eu conseguiria cultivar um esferoide interface ar líquido necessário para reproduzir o epitélio pulmonar 3D? Eu vou... não, na verdade eu vou encerrar agora, porque é outra Jennifer. Apesar de ter duas Jennifers, essa fez essa pergunta. A seguinte é outra pergunta. Fez outra pergunta. Com essa interface, né, isso é bem utilizado para epitélio, tem até o primeiro sistema de microfluídica para testes in vitro foi a partir de epitélio pulmonar, se eu não me engano, onde o grupo americano reproduziu, né, essa questão dessa interface mesmo, ar líquido. Só que quando você usa essas metodologias, você não vai ter um 3D. O que você vai ter é aquela camada de células formando o epitélio, e aí você vai, então, estimular, interagir com algum patógeno, tá? Então, é uma abordagem um pouco diferente. Claro que ela, com certeza, também é mais eficiente do que se você trabalhar com cultivo de monocamada, ok? Agora, qual é a mais eficiente? Eu acho que o esferoide, ou esse outro tipo de abordagem, eu acho que a gente vai ter essa resposta em breve, né, por conta dessa demanda que a gente tem hoje de estudo com epitélio pulmonar, por conta da pandemia do Covid, ok? Excelente, Leandra. Só para finalizar, imagino que seja, quer dizer, não tenho certeza se vai ser a finalização, mas para não deixar nenhuma resposta em aberto, um minutinho. A Jennifer Novatsky, não sei se vou conseguir pronunciar o nome certo, né? Que tem várias consonâncias no meio do caminho, mas a Jennifer Novatsky parabeniza a doutora Leandra pela apresentação e por compartilhar a clareza e atualizações sobre o tema de 3D. A Melissa Monteiro, então, agradece, e eu acho que não temos mais outras perguntas ou intervenções nesse webinar. Ok. Eu agradeço a presença de todos, agradeço as perguntas, foram bem interessantes, na verdade, as perguntas, e fico aguardando a próxima, então, oportunidade. Leandra, eu fico muito satisfeito de você ter não só disponibilizado a fazer uma apresentação tão importante como foi a que você fez hoje, e também por ter motivado tanta plateia, porque, de fato, é um tanto quanto surpreendente, né? Nós não somos mainstreams, nós somos pessoas que estamos trabalhando no dia a dia, fazendo nosso trabalho cotidiano, e atrair uma quantidade que chegou a 50 participantes durante essa apresentação, e certamente muito mais depois, com um assunto muito importante e relevante como esse, é um diferencial. Leandra, muito obrigado por você ter se disponibilizado. A gente vai fazer o upload desse seminário, né, desse webinar, no canal SBEB, no futuro próximo.
Mas o fato de você ter se disponibilizado a apresentar o seu conhecimento técnico do dia a dia, já faz um grande diferencial. Leandra, muito obrigado. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Agradeço a todo mundo. Tchau, tchau. Vamos encerrar, então, a transmissão, a gravação dessa transmissão online agora.